Pessoal, olha só, vou dar uma dica aqui de uma parte da matemática que tem caído muito, que é a parte aí de análise combinatória nos concursos públicos. E eu vou falar da parte de agrupamentos. Nós temos as combinações e os arranjos. Então vou mostrar para vocês qual é a diferença, quando é que eu uso a combinação, quando é que eu uso o arranjo. Então vamos lá. Gente, vamos supor que eu entro numa sala e nessa sala eu entrei para dar aula e nessa sala tem 10 alunos. Cada letra maiúscula dessa representa um aluno. A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Ok? Aqui eu tenho 10 alunos na sala. Vamos supor que eu vá sortear um livro para essa turma. E aí eu tenho 10 alunos, mas eu tenho um livro só. De quantas maneiras eu posso fazer esse sorteio? Bom, se eu tenho 10 pessoas, eu devo escolher uma. Então eu vou ter 10 possibilidades, ok? São 10 alunos, eu vou sortear um livro. De quantas maneiras eu posso escolher a pessoa, então, que vai ganhar o livro? 10 possibilidades. Agora vamos supor que dessas 10 pessoas, esses 10 alunos aqui, eu quero formar grupos de 3 em 3 para fazer um trabalho da classe, enfim. Então, de quantas maneiras essas 10 pessoas eu posso agrupar 3 a 3? Eu posso formar um trio. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa escolha? Então, vamos pensar assim. Eu tenho essas 10 pessoas e eu vou escolher 3 delas. Vamos supor que eu tenha escolhido essas pessoas aqui, A, B e C. Então aí vai a parte importante dessa parte dos agrupamentos. Como eu tenho aquelas 10 pessoas e eu estou pensando de quantas maneiras eu posso escolher 3 pessoas dali. De quantas maneiras eu posso fazer essa escolha, tá certo? Então, essa aqui é uma possibilidade, concordam comigo? Ah, foram escolhidas as pessoas A, B e C. Bom, então tu vai pensar assim, essa escolha que tu fez, tu vai pegar e vai trocar a ordem dessa escolha que tu fez. Então eu vou escrever agora CBA. É a mesma escolha ou é outra? Notem, gente, que é a mesma escolha. Então, quando a ordem não é importante do que tu está agrupando, então a gente está diante de uma combinação, que é o caso dessa daqui. Então, vamos de novo. Se fosse para escolher uma única pessoa entre aquelas 10, eu teria 10 possibilidades. Mas agora, daquelas 10 pessoas, aqueles 10 alunos, eu quero escolher 3. De quantas maneiras eu posso fazer essa escolha? Ah, eu posso escolher o A, B e C. Esse exemplo que eu pensei, eu fico no mesmo exemplo e agora eu troco a ordem da minha escolha. CBA, é a mesma escolha ou é outra? É a mesma, então eu estou diante de uma combinação. E aí como é que eu faço o cálculo? Combinação de 10 agrupados 3 a 3. Como que eu faço o cálculo disso aí? Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar o 10 e vai multiplicar na ordem decrescente. Vamos usar esse método prático para não precisar usar uma fórmula. Então, tu pega o 10 e multiplica 3 vezes na ordem decrescente. Se aqui fosse 4, ficaria 10, 9, 8, 7. Mas como é 3, 10, 9, 8. Aí eu vou colocar o traço de fração, e esse número menor nós iremos multiplicar até chegar a 1. E agora, como que eu faço? Tu pode multiplicar tudo que está em cima, tudo que está embaixo e dividir. Mas, para eu ganhar tempo, fica melhor eu simplificar. Então, 9 divididos por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, 4 vezes 3, 12, vezes 10, então nós teremos 120 possibilidades. Então, numa sala onde há 10 pessoas, se eu for escolher 3 delas, eu vou ter 120 possibilidades diferentes de fazer essa escolha. Agora,
Vamos pensar assim, gente. Essas 10 pessoas poderiam ser aqueles 10 alunos que eu falei no início do meu exemplo. Vamos supor agora que essas 10 pessoas disputam uma corrida. De quantas maneiras nós podemos ter os 3 primeiros lugares, né? A classificação. Então vamos supor, chegou em primeiro lugar a pessoa A, chegou em segundo lugar a pessoa B e chegou em terceiro lugar a pessoa C. Agora, esse exemplo que eu pensei, eu troco a ordem. Então agora quem chegou em primeiro foi a pessoa C, quem chegou em segundo foi a pessoa A e quem chegou em terceiro foi a pessoa B. E agora, gente, essa aqui é a mesma classificação que essa ou é outra classificação? Notem que agora é outra classificação. Então, essa escolha, essa classificação é diferente dessa, gente. Então, agora a ordem é importante. Quando a ordem for importante, eu estou diante de um arranjo. Aí um arranjo de quanto? Um arranjo de 10 agrupados 3 a 3. Como que eu faço o cálculo? Ele é muito parecido com a combinação, só não vai ter a divisão. Então, tu pega o 10, multiplica também na ordem decrescente, porém não tem a divisão. Então, 9 vezes 8, 72, vezes 10, então eu vou ter 720 possibilidades. Então, essa é a diferença, gente, entre arranjos e combinações. Então, vamos de novo. Vamos supor que agora eu tenha ido num buffet e esse buffet tenha saladas e pratos quentes lá. Mas digamos que naquele dia que eu fui lá naquele restaurante, eu não quero colocar no meu prato os pratos quentes, eu vou só me servir de saladas. De quantas maneiras, supondo que lá nesse restaurante eu tenho 12 tipos de saladas diferentes, de quantas maneiras eu consigo escolher 4 delas? Eu estou diante de uma combinação ou de um arranjo? Então vamos pensar, eu tenho 12 saladas e eu vou colocar 4 no meu prato. Vamos pensar num exemplo? Digamos que eu tenha colocado alface, tomate, cenoura e rúcula. Agora eu troco a ordem, rúcula, tomate, cenoura e alface. É a mesma escolha ou é outra, gente? É a mesma. Então, se é a mesma, eu estou diante de uma combinação. Combinação de quanto? Combinação de 12 agrupados 4 a 4. E como que eu faço o cálculo? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Dividido por quanto? 4, 3, 2, 1. E agora a gente simplifica aquilo ali. Então notem aqui, ó, 4 vezes 3, já posso cortar com 12. Agora eu tenho aqui 10 dividido por 2, vai dar quanto? Vai dar 5, ok? 9 vezes 5 vai nos dar 45, ok? 45 vezes 11, e fazendo esse cálculo aqui vai dar 495 possibilidades. Então, se eu for lá nesse restaurante, eu tenho lá no buffet 12 saladas, mas eu quero escolher 4, eu terei 495 maneiras diferentes daquelas 12, escolher 4. Agora, vamos de novo. Se dessas, agora eu tenho 8 pessoas. Essas 8 pessoas são sócias de uma empresa. E hoje, gente, será escolhido quem será o presidente, o vice e o tesoureiro. Então, são 8 sócios, supondo que todos podem concorrer a qualquer cargo, e será escolhido quem será o presidente, o vice e o tesoureiro. Então, vamos pensar numa possibilidade. Dessas 8 pessoas, né, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tá, agora seria até o H. Digamos que foi escolhido para presidente a pessoa E. Ó, vou botar P de presidente.
a pessoa E. Para a pessoa D, o vice-presidente. E a pessoa B, o tesoureiro. Agora eu troco a ordem. O B é o presidente, o E é o vice e o D é o tesoureiro. E agora, gente, essa diretoria é a mesma dessa ou é outra? Notem que agora é outra diretoria. Então eu estou diante de um arranjo. Então isso aqui vai ser um arranjo. Eu tinha falado 8 pessoas que são sócias, agrupados 4 a 4. Aí o cálculo vai ser 8 V7, V6, V5, certo? Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter o total de possibilidades. Então, vai ficar aqui, então, 8V7 dá 56, 6V5 vai dar 30. Então, isso aqui vai nos dar, ó, vamos fazer aqui 56 multiplicados por 3. 3V6 dá 18, vamos lá em cima, vai dar 15. Então, aqui eu tenho 16. Boto o zerinho que eu deixei de fora, então vou ter 1.680 possibilidades de escolher, então, essa nova diretoria. Certo, gente? Então, tá aí a diferença. Então, agora, para finalizar, não esqueçam, quando tu te deparar com uma questão que tu tá agrupando, e pode ser pessoas, podem ser números, podem ser objetos, enfim, não importa. O que tu está agrupando, tu vai pensar numa possibilidade. Não esqueça, eu tinha 10 pessoas, eu vou escolher 3. Aí eu penso numa escolha. Faz de conta que daquelas 10 pessoas lá estavam o João, a Maria, o Pedro. Isso aqui foi uma escolha. Mas agora eu não vou pensar no outro exemplo, eu pego o mesmo e troco a ordem. Se eu trocar a ordem dessas pessoas que eu falei para vocês, são as mesmas, por isso que a ordem não é importante, é uma combinação. E quando tu trocar a ordem e tu vê que te dá outra possibilidade, tipo a corrida, né, a classificação dos 3 primeiros lugares, os 8 sócios, que hoje será escolhido quem será o presidente, vice, tesoureiro, então se tu troca a ordem, vai te dar outra diretoria, tu tá diante de um arranjo. Tá bom, gente? Então essa aí é a dica da parte aí de combinatória e arranjo, chamado de agrupamentos dessa parte aqui da matemática. Tá bom, gente? Bons estudos e até a próxima. Abraço!